Beleza. Então, a primeira parte é essa parte de tabela periódica. A segunda parte é a parte que envolve as propriedades periódicas da tabela periódica, né? As propriedades periódicas, raio atômico, energia de ionização, essas besteiras, propriedades periódicas. E a última parte, certo? A última parte é a parte que eu acho que a maioria de vocês podem querer uma explicaçãozinha a mais, que é a parte das ligações químicas, certo? Então, vamos começar por essa última parte, certo? Então, vamos começar por essa última parte. Beleza, então. Então, o que a gente vai ver vão ser as ligações químicas, com foco nas duas que o roteiro tem escrito, que são as ligações químicas iônicas e covalentes. Tá? Então, primeiro é o seguinte, os átomos da natureza, tá? Então, os átomos da natureza, a maioria deles, certo? Quase a totalidade deles, eles não se encontram sozinhos na natureza. Eles se encontram junto com outros átomos, formando o que a gente chama de moléculas, certo? Que é um conjunto de átomos. E quando um átomo vai se juntar a outro, ele se junta através de uma ligação química, certo? É uma interação entre esses dois átomos, tá? E, então, passou-se a ter essa necessidade de saber o porquê que os átomos se unem, né? E como eles se unem, tá? Então, esses são os motivos aqui desse capítulo, tá? Então, primeiro, o que a gente sabe é que o seguinte, existem elementos na tabela periódica, tá? Que não se ligam com ninguém, tá? Esses elementos são chamados de gases nobres, certo? É a família 8A na tabela periódica, tá? São os gases nobres. Então, os gases nobres, eles, que é a família 8A na tabela periódica, eles já estão felizes. Eles são nobres. Então, eles não precisam interagir com ninguém. Eles ficam sozinhos, certo? Eles são inertes. Eles não reagem com ninguém. E aí, eles têm uma certa distribuição eletrônica, e é uma família. Essa família tem essa característica, certo? Não serem reativos, beleza. Porém, percebeu-se que outros átomos, quando formam ligações químicas, eles ficam com a estrutura semelhante ao de um gás nobre, certo? Então, foram fazer essas verificações e descobriram exatamente isso, né? Que os átomos, eles se ligam, eles formam ligações químicas para ficar com a sua configuração eletrônica parecido com um gás nobre, certo? Ou seja, os outros elementos, eles querem ser nobres, eles não são, mas eles querem ser, tá? Então, eles fazem ligações, eles perdem elétrons, ganham elétrons, compartilham elétrons, para que a sua configuração eletrônica fique a configuração eletrônica de um gás nobre. E tudo isso a gente explica com uma palavrinha mágica na química, que a gente diz que é a estabilidade, certo? Estabilidade. Então, se alguém vier um dia perguntar para você por que os átomos se unem, né? Por que existem as ligações químicas, você vai simplesmente dizer por causa da estabilidade. Os átomos, eles são mais estáveis, né? A maioria dos átomos são mais estáveis quando eles participam de ligações, tá? Então, é o fato deles fazerem diversas ligações que eles vão ficar mais estáveis. E na química, existe uma regra de estabilidade, certo? A regra de estabilidade ficou conhecida como regra do octeto, certo? Regra do octeto. O que diz a regra do octeto? A regra do octeto diz que para um átomo ficar estável, ele deve ter 8 elétrons na última camada ou a configuração de um gás novo. Então, a estabilidade na química significa um átomo ter
8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada, certo? Na última camada. Ou a configuração de um gás nobre. Porque, assim, a maioria dos gases nobres, certo? A maioria dos gases nobres, eles têm 8 elétrons na última camada, a maioria deles. Só que tem um carinha, um gás nobre, configuração de um gás nobre. Tem um gás nobre que não tem, que é o hélio, certo? Então, a família do gás nobre é hélio, nem argumentou, travou, pronto, tá aqui. Então, é o seguinte, ó. Esse cara, ele tem 2 elétrons na última camada. O resto, tudinho, tem 8. 8, 8, 8, 8, 8. Então, essa regra se chama regra do octeto porque é a configuração do gás nobre que mais aparece, certo? Só que se um átomo ele tem 2 elétrons, por exemplo, no caso do hidrogênio, o hidrogênio ele tem um elétron na sua configuração. Então, o hidrogênio ele não se espelha no neônio, no argônio. Ele não quer ficar com 8 elétrons na última camada. O hidrogênio ele se espelha no hélio. Então, se ele ficar com 2 na última camada, já está de boa, ele já fica estável, tá? Só que a maioria dos elementos, não. A maioria dos elementos realmente querem ficar com 8 elétrons na última camada, que é a regra do octeto. Só alguns poucos, o hidrogênio em especial, que quer ficar com a configuração de 2 elétrons. Então, assim, para eles assumirem a configuração de um gás nobre, eles vão ter que fazer ligações. E ligações nada mais é do que rolar, certo? Algo entre 2 átomos. Ou seja, pode haver transferências de elétrons ou compartilhamento. Então, as ligações químicas, elas podem ser de 2 tipos, certo? As ligações químicas, elas podem ser de 2 tipos. Então, as ligações podem ser iônicas, certo? Ou as ligações podem ser covalentes. Então, quando eu tiver uma ligação química entre 2 átomos, vão poder ser iônicas ou covalentes. Já a gente vai explicar cada um em parte. Por enquanto, só uma primeira palavra de cada um. Qual a principal característica da ligação iônica? Ou seja, uma ligação entre 2 átomos. Qual é a principal característica? É a transferência de elétrons. Então, na ligação iônica, um átomo vai transferir elétrons para o outro. Então, ele vai dizer, ei, macho, eu não quero mais esse elétron, não. Fica contigo. Bufo. Tá? Então, é a transferência. Um átomo vai perder elétrons e outro átomo vai ganhar elétrons. Tá? Já a principal característica da ligação covalente é o quê? Eles não vão fazer digamos assim, essa troca. Ah, toma tantos elétrons para tu, pronto, vai ficar melhor. Não. Na ligação covalente vai ocorrer de compartilhamento, valente de valência, que é a última camada. Então, eles vão compartilhar elétrons. Então, a ligação covalente é uma ligação em que ninguém vai perder elétrons. Eles vão simplesmente compartilhar, certo? Os elétrons. Eles vão compartilhar os elétrons, tá certo? Eles vão compartilhar os elétrons. Então, essas são as palavras mais chaves, mas vamos ver cada um deles com atenção, certo? Vamos ver cada um deles com atenção. Aí, vou para o próximo bichinho, tá? Para a próxima tela. Lembrando que eu tiro o print, depois eu mando lá para vocês, através do grupo da mãe de vocês, beleza? Aí, ligação iônica, então. Então, vamos lá, ligação iônica.
Então, a ligação iônica, certo? Vai ser transferência de elétrons. Você já viu que a principal característica é a transferência. Se vai transferir, vai ter alguém que vai dar elétrons, vai perder. E tem alguém que vai receber transferência de elétrons, certo? Transferência de elétrons. Então, a ligação iônica ela ocorre entre um metal e um não metal. Não é a única forma de ocorrer, não, tá? Mas essa é a mais comum, que é entre metal e não metal. Então, os metais, em geral, são da 1A, da 2A e da 3A, certo? E os não metais envolvidos geralmente são da 5A, da 6A e da 7A. E a tendência dessa galera é a seguinte, ó. Quem é da 1A tende a perder um elétron, formar um cátion. Ou seja, essa galera aqui, que são os metais, essa galera aqui, eles vão perder elétrons. Quem perde, perder elétrons. Quem perde elétrons fica positivo. Porque lembra sempre que elétron tem carga negativa. Então, quem vai ter que se desfazer de elétrons, quem vai dar elétrons, está perdendo cargas negativas. Então, está ficando com mais prótons do que elétrons. Os prótons são positivos, ou seja, quem perde elétrons fica positivo. Então, a galera da família 2A, a característica deles numa ligação iônica é perder 2 elétrons. E a galera da família 3A, a característica deles numa ligação iônica é perder 3 elétrons. Então, quem perde elétrons fica positivo. A gente chama isso de cátion. Então, eles formam os cátions, né? Já a galera dessa família aqui, quem é da 5A, já tem 5 elétrons na última camada. Os caras que são da família 5A, eles já têm 5 elétrons. Então, eles precisam de 3, certo? Para ficar com 8. Então, a galera da família 5A, quando vai participar de ligações iônicas, eles querem receber 3 elétrons. Então, essa carga aqui que eu estou colocando é o que eles querem ficar, né? Quando eles vão fazer ligações químicas. O cara da 6A quer ganhar 2 elétrons, e o cara da 7A, a tendência dele é ganhar um elétron para ficar com 8. Então, 7 fica com 1. Aí a pessoa fica perguntando ó, uma coisa bem interessante, que é uma pergunta que geralmente a gente tem. Como é que um metal vai perder elétrons? Perder, ele vai se desfazer de elétrons. E mesmo assim, ele vai perder elétrons e mesmo assim ele vai assumir a configuração de um gás nobre. Como é que vai ser isso? Como é que ele perde e vai assumir a configuração de um gás nobre? Né? Como é que é isso? Porque essa galera aqui precisa ganhar. Você até entende, alguém ganhando vai ficar com a configuração de um gás nobre, que é 8 elétrons na última camada. Mas ele vai perder. Aí a gente faz o seguinte, ó, certo? A gente faz o seguinte, ó, tá? A gente faz o seguinte. A gente entende aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui o sódio. Então, vamos fazer a ligação do sódio. Sódio, que é 11, com oxigênio, que é 16. Então, se liga aqui no sódio. O número atômico do sódio é 11, certo? Esse 11 é o número de prótons dele, que quando ele está neutro também é o número de elétrons, tá? Então, 11, esse cara, a distribuição eletrônica dele é assim, ó, 1s2, certo? 1s2, 2s2, 2p6, ó. 2 com 2 com 6 já dá 10 elétrons. Como tem que ter 11, certo? Então vai ficar 3s1.
Então, perceba uma coisa nesse átomo de sódio, certo? Então, primeiro, ele tem uma camada eletrônica, ele tem duas camadas eletrônicas, ele tem três camadas eletrônicas. Então, a gente já revisa o primeiro capítulo, ou seja, esse cara ele é do terceiro período. Ele é da terceira linha horizontal, né? Terceiro período que ele tem três camadas, tá? Três camadas. S são subníveis, P são subníveis, beleza. Então, como ele tem elétrons em três camadas, que é esse número grandão, ele é terceiro promível. Ele termina na família A, né? Porque ele é da família A, porque ele terminou em S. Então, quem termina em S ou P é da família A, que são os elementos representativos. E os que terminam com S1, ou seja, os que têm três elétrons, os que têm um elétron na última camada, é a galera da família 1A. Então, esse cara da família 1A, que é o metal alcalino, certo? Então, esse aqui é um metal alcalino, beleza. Veja que esse cara da família 1A, ele quer o quê? Ele quer perder um elétron. Ó, 1A, a tendência dele é mais um, perder um elétron. Não, por que que ele quer perder? Veja, entenda a lógica. Para o sódio, ele perder um elétron, ele se desfazer desse elétron, é de boa para ele, porque a última camada dele vai passar a ser a segunda. Ou seja, ele, na verdade, ele teria duas opções para poder ficar com a configuração de um gás nobre, que é para poder seguir a regra do octeto. Como ele já tem um elétron na última camada, a primeira opção seria se ele pudesse receber 7 elétrons. Porque quem tem um elétron na última camada, se pudesse receber 7, ele ficaria com 8 elétrons na última camada, ou seja, ele ficaria estável, tá? Ter a estabilidade é ficar com a configuração de um gás nobre. Porém, é muito difícil ele ir recebendo 7 elétrons, é muito custoso para ele. Então, para ele e para os metais, ou seja, os caras que têm poucos elétrons na última camada, fica mais fácil para eles se desfazerem dos elétrons. Por quê? Porque se ele se desfizer desse elétron, se ele arranjar alguém que queira um elétron, a última camada dele vai passar a ser a segunda. E na última camada dele, ele já tem 2 elétrons com 6, ele já tem 8. Ou seja, se ele perder esse elétron, ele acaba ficando instável, certo? Então, esse cara, ele vai perder elétrons. Então, o Na, a gente diz assim, que o Na tende a ficar mais um na carga dele. Já o oxigênio, se eu fizer a distribuição, vai ficar oxigênio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, então dá 10, 12, 3p4. Então, esse cara, ele também é do terceiro período, porque ele tem três camadas na tabela. Bom, tem primeira camada, segunda camada, tem elétrons até a terceira camada. Ele terminou em P, também é família A. E aí eu olho os elétrons da última família, ó, 2 por 4 dá 6. Então, esse cara é da família 6A. Família 6A, ele é um calcogênio. Ele é um calcogênio. Como ele é da 6A, em termos de ligações químicas, ele tem uma tendência em querer ganhar 2 elétrons, para ele ficar com 8. Veja, porque agora ele já tem 6. Ó. Então, agora ele está bem pertinho do 8. Então, o símbolo do oxigênio, a tendência dele é receber 2 elétrons, certo? Então, você vai colocar as tendências das cargas, um do lado do outro aqui, ó. Coloca o positivo na frente, que é o cátion. Então, é o cátion na frente e depois o ânion. Ou seja, o positivo e depois o negativo. Então, para você formar o composto que esses dois caras vão fazer, você vai usar agora a regra conhecida como regra do abraço, que eu também conheço também como regra da cruzinha, que é assim. Você coloca cada elemento, positivo primeiro e o negativo depois.
Ou seja, o cátion primeiro, e essa galera que é negativo, que vai querer ganhar elétrons, ó, ganhar elétrons, quem ganha elétrons vai ficar negativo, e isso é chamado de ânion, certo? Isso é chamado de ânion, beleza? É chamado de ânion, tá? Aí você coloca o cátion primeiro, vem o ânion depois e faz a cruzadinha. O 2 desce aqui. E aqui não tem nada, mas é mais um. A gente não coloca um, mas tem umzinho aqui. Esse um ele desce. Então ficaria assim, ó. Na, aí o 2 desce. E o 1 aqui desce para o O. Então ficaria Na2O1. Só que não é muito comum a gente colocar o índice 1, certo? Na química. Então, esse cara, ele seria melhor escrito Na2O. O 2 ele desce para cá, a gente tira o sinal, ó, os sinais só são usados em cima. Você ignora os sinais, coloca o 2 aqui embaixo, no Na, e o 1 coloca aqui como índice do O. Então, esse 2 e esse 1 são os índices desses caras. O que é que representa esses índices? É que representa a quantidade. Ou seja, são dois sódios para cada oxigênio. Então, a relação entre sódio e oxigênio é uma relação que diz que é 2 para 1. O que significa 2 para 1? Que são dois átomos de sódio, ou seja, são dois átomos. São dois átomos de sódio. São dois átomos de sódio. Lembrando que o Na é o sódio. Para cada átomo de oxigênio, certo? Cada átomo de sódio vai perder um elétron. Então, o que é que vai acontecer com o sódio, que é o Na? Cada átomo vai perder um elétron, vai perder um elétron. O que é que vai acontecer com o oxigênio? Bem, o oxigênio, que é o, ele vai ganhar dois elétrons. Ele vai ganhar dois elétrons. Então, veja que essa conta não bate no início. Como é que o sódio vai perder só um e o oxigênio vai ganhar dois? Ora, se tiver dois sódios para cada oxigênio. Então, a forma como esses caras eles formam uma molécula, ou seja, uma quantidade de elementos que, ao se ligarem, essa quantidade ela forma um ciclozinho fechado, como assim? Só esses três já são estáveis. Os três conseguem a estabilidade, certo? Um precisando um do outro, tá? Então, eles se juntam em triozinhos. Por exemplo, ó, é assim, ó, é o Na, aí a gente representa assim, ó, que é a fórmula eletrônica. Você coloca os dois elétrons, duas bolinhas, e aí você coloca o O. O O, ele tem 6 elétrons na última camada. Você vai pegar só a última camada. Você vai representar só a última camada. Você coloca os elétrons, ó, 3. Ixi, Maria, eu passei demais. Então, você coloca os elétrons através de bolinhas e xizinhos. E representa só a última camada. Então, olha como é que é a representação da fórmula eletrônica de uma ligação iônica. Esse cara, ele vai dar o elétron para ele, certo? Só que o negócio é o seguinte, o que é que acontece aqui? O sódio tá dando, o sódio, na verdade, só tem um elétron para dar, jumento. Então, o sódio, ele tá dando um elétron. Só que esse oxigênio não está estável ainda, porque o oxigênio tem 6, vai receber um do sódio e ainda vai ficar com 7. Então, chega outro sódio, né? Chegou outro amigo dele, diz assim, ei, macho, eu tenho um elétron aqui também, toma aí, certo? Ou seja, esse cara, ele também vai dar elétron para o oxigênio.
E o oxigênio, com esses dois elétrons recebidos, vai ficar estável. Então, aqui ele vai ficar uma felicidade só, esse triozinho aqui, tá? A gente também pode representar assim, ó. O Na sem nenhum elétron, mais, e o O, você coloca aqui todos os elétrons do O, até os que ele ganhou, certo? Menos 2, ó, certo? E aí, aqui significa uma fórmula mais simplificada, essa aqui, ó. Significa que são 2 Na mais e O menos 2. Então, aqui são tudo formas de representar. Aqui é a proporção, aqui é o que eles chamam de fórmula iônica ou ion-fórmula, tá? Essa aqui é a fórmula eletrônica, que aparece as bolinhas, certo? Então, são tudo formas de representar, certo? A ligação iônica, ela é uma ligação mais forte que a covalente. Então, a ligação iônica, ela é uma ligação mais forte que a covalente. A força que está por trás da ligação iônica é a força elétrica. Porque quando corpos têm carga de sinais opostos, os corpos vão se atrair. Então, a força que vai unir os átomos através da ligação iônica é uma força elétrica. Então, a força que une os átomos através da ligação iônica é uma força elétrica, porque é uma força de cargas opostas. Ou seja, alguém vai ficar positivo e alguém vai ficar negativo. E cargas opostas na física ocorre uma atração, certo? Cargas opostas na física ocorre, faz surgir uma atração. Tá beleza? Então é assim que ocorre a ligação iônica, certo? Vou dar outros exemplos para vocês fixarem melhor isso aqui, tá? Então o cara pode perguntar assim, ó, o cara bota assim, ó, o átomo X, número atômico é 20. O átomo Y, número atômico é 35. Aí o cara pergunta qual tipo de ligação, ó. O cara pergunta qual tipo de ligação e ele pode perguntar a fórmula do composto formado. Do composto formado. Então, se você tiver a tabela periódica, você não tem necessidade de fazer a distribuição eletrônica. Se você tem a tabela periódica, você vai pegar o 20 e vai olhar qual é a família desse cara, certo? Mas se você não tiver, você vai fazer o 20, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Então aqui dá 10, aqui dá 20, 3D10, 3D10. Isso aqui dá 30, então dá 10, 20, 30. Mas para que eu estou chegando no 30, jumento? Se eu só quero 20, parou bem aqui, ó. Então, se é 20, ó, 10, 20, ó, beleza. Então, o que é que eu preciso saber desse cara, ó? Como esse cara tem elétrons na primeira camada, ele tem elétrons na segunda camada, ele tem elétrons, ó, na terceira camada e tem elétrons até na quarta. Então, esse cara ele é do quarto período. Como ele termina em S, ele é um elemento representativo, e ele só tem dois elétrons nesse cara, esse cara é da família 2A. Então, se esse cara é da família 2A, ele é um metal alcalino terroso, certo? Terroso. Ele é um metal
alcalino terroso. Esse cara, que é o X, a tendência dele é formar um cátion bivalente. Cátion é perder, ou seja, que significa um cátion bivalente? É que ele quer perder dois elétrons, certo? O bi é para dizer que são dois elétrons na camada de valência que ele quer perder, tá? Porque ele quer ficar positivo. Aí, aí tem o Y, que é 35. O Y, que é 35, fica como? Você faz um S2, 2S2, 2P6, dá 10. 3S2, 3P6, 4S2, que dá 20. Depois do 4S2 vem o 3D10, que é 30. E depois vem o P, que é 4P, só que eu não posso botar o 6, não vai 36. Então fica só 4P5. Então esse cara aqui, ele também tem elétron só em 4 camadas. Então esse cara aqui, ele também é do quarto período. Esse cara, terminou em P. Então, quem termina em P é porque na última camada também tem outro subnível. Então, 2 com 5 é 7. Então, esse cara é da família 7A. Quem termina em S ou P na distribuição é a família A. E como ao todo ele tem 7 elétrons na última camada, que também é conhecido como camada de valência, a última camada é a camada de valência. Esse cara é da família 7A. Família 7A também recebe um nomezinho. Eles são os halogênios. Beleza. Então, eles têm 7 elétrons na última camada. E quem tem 7, na regra do octeto, que quer ficar com 8, eles vão ter que receber um elétron. Só que elétron é negativo. Então, quem recebe um fica negativo. Então, o Y, a tendência do Y é ele ficar com carga -1, certo? Ou seja, ele formar um ânion, que é o negativo. Não, ânion não tem esse acento aqui no analfabeto. Ânion. Deve ser desse A aqui. Ânion. Eu acho, né? Então, assim, o ânion monovalente, ó, monovalente. Ou seja, para dizer que a carga é só num, certo? Então, você coloca as cargas um do lado da outra, e aí pega o 2 aqui, desce para cá, e pega o Y, desce para cá. Então, o composto que você vai formar vai ser o X, Y2. Então, a fórmula do composto que você formou é o XY2, ou seja, é um átomo de X para cada 2 átomos de Y, certo? Ou seja, um átomo de X para cada 2 átomos de Y. Então, o X ele fica aqui, eu tenho 2 átomos de Y, cada átomo de Y vai fazer uma ligação, e o X, que só vai ter 6, ó. Não, eu tô fazendo errado, né? Tô fazendo errado aqui, calma. Ó, atenção. O Y, deixa eu botar aqui. O Y, ele tem 7, ó. Ai, diabo. O Y, ele tem 7 bolinhas. O Y, ele tem 7 bolinhas. O outro Y também, ó, tem 7 bolinhas. Eles são da família 7A. E o X, ele tem 2. Então, o X, ele vai dar uma para cá e ele vai dar outra para cá, ó. Assim, ele se livra dos problemas dele, que são 2 elétrons que ele precisava se desfazer. Porque se o X ele perde 2 elétrons, que ele é da família 2A, ele tende a ficar com a última camada dele feliz, que é essa última aqui, ó, a terceira. Ou seja, se ele perde os elétrons da última camada, ele tende a ficar feliz.
e o nosso amigo Y aqui, cada Y vai receber um elétron, e aí vai ficar com o octeto completo. Então, esses três caras, do jeito que eles estão aqui, eles estão com o octeto deles completo, certo? O X, então, a proporção aqui é de um átomo de X para cada dois átomos de Y, certo? E o tipo de ligação é ligação iônica, que é quando ocorre isso, essas transferências de elétrons, tá? Quando ocorre essas transferências de elétrons. Beleza, então. Aí, os compostos iônicos, eles têm algumas características, certo? Os compostos iônicos têm algumas características. Quais são elas? Certo? São essas características. Não, tô brincando. Essas características vão ser as seguintes. Então, os compostos iônicos, vamos lá. Os compostos iônicos, em geral, são sólidos à temperatura ambiente. Então, são sólidos à temperatura ambiente, certo? Temperatura ambiente. Os compostos iônicos, em geral, têm alto ponto de fusão e ebulição, alto ponto de fusão e ebulição, tá? Alto ponto de fusão e ebulição. Os compostos iônicos, eles são, eles conduzem, os compostos conduzem eletricidade, conduzem eletricidade solução aquosa, em solução aquosa, certo? Então, eles produzem eletricidade em solução aquosa, tá? Então, aqui são algumas características dos compostos iônicos, certo? Algumas características dos compostos iônicos, tá? Aí vem a ligação covalente, tá? Então, você já viu como é que é a ligação iônica, certo? E vem a ligação covalente, tá? Aí, a ligação covalente é a seguinte, ó. Então, ligação. Então, vocês dão sinal de vida, tá? Vocês estão entendendo direitinho e tal, estão conseguindo acompanhar, certo? Eu estou meio com alergia, então estou meio lento aqui nas explicações, tá? Mas eu posso repetir alguma coisa, dar algum detalhe a mais. Só digam se vocês estão conseguindo entender e acompanhar direitinho, certo? Porque podia ser que vocês tivessem alguma dúvida, alguma coisa do tipo, se está esclarecendo, tá? Então, qualquer coisa é só pedir para repetir determinada coisa que eu repito, sem nenhum problema, tá? Então, deem sinal de vida. A aula é para ajudar vocês, tá? Então, estou aqui para ajudar. Ó, então, vamos lá. Ligação covalente. Então, a última ligação a última coisa ali que eu coloquei é que eles conduzem eletricidade em solução aquosa. Como assim? Se você tem a água pura, por exemplo, ela não conduz eletricidade. Ou seja, se eu colocar um fio aqui, ligar aqui numa bateriazinha aqui,
certo? Não vai conduzir a eletricidade, certo? A água pura, tá? Agora, se você colocar, por exemplo, açúcar, que é um composto orgânico, também não vai conduzir a eletricidade. Agora, se você adicionar um composto que é formado por uma ligação iônica, certo? Qualquer composto iônico que você jogar aqui na água, você faz com que essa água vire condutora de eletricidade. Então, se você colocar aqui um positivozinho aqui, um negativozinho aqui, vai passar uma corrente elétrica nessa solução aquosa aqui, ó, tá? Então, a última característica que eu falei dos compostos iônicos é que elas conduzem eletricidade em solução aquosa, ou seja, junto com a água, ela forma uma mistura que é condutora de eletricidade, certo? Um dos compostos iônicos mais comuns são os sais, tá? Então, a água que a gente bebe, a água mineral, elas são adicionadas de sais minerais. A água da torneira também é adicionada de sais minerais. Então, essas águas, que é a água do mar, que também tem sais, elas sim, elas são condutoras de eletricidade, porque elas já têm um composto iônico ali dentro, tá? Então, a última característica foi essa. Conduzem eletricidade em solução aquosa, tá? Aí vem a ligação covalente. O que é a ligação covalente? O próprio nome já diz. É uma ligação que o cara vai compartilhar a valência. A valência na química tem a ver com a última camada. Então, eles vão compartilhar elétrons. Vão compartilhar elétrons, certo? Como é que vai ser esse processo de compartilhar elétrons? Como é que vai ser esse processo de compartilhar elétrons? Vai ser o seguinte, esse processo. Primeiro, a ligação covalente ele é entre dois não metais. Então, você tem um não metal ligado com um não metal, certo? Um não metal ligado com um não metal, certo? E a ideia é a seguinte, ó. Vamos fazer aqui alguns compostos para a gente poder se tocar, tá? Então, imagina primeiro ó, um composto O2. Então, o O2 é uma substância simples, ó. Substância simples, só tem um elemento químico, O2, é uma substância simples, certo? Como é que é a ligação entre eles? Porque são dois átomos, né, de oxigênio. Então, assim, a gente lembra que o oxigênio tem número atômico 8. Então, a distribuição do oxigênio é 1OS2, 2S2, 2P4, para formar os 8. Então, o número atômico do oxigênio é 8, ou seja, ele tem 8 prótons, e ele tem 8 elétrons, quando ele está neutro. Então, a distribuição dos outros elétrons é 1s2, 2s2, 2p4. Ele é do segundo período, e 2 com 4 ele é da família 6A. Então, o oxigênio ele é um calcogênio. Então, o oxigênio, na verdade, quando ele vai se ligar com outro átomo de oxigênio, teremos um problema. E o oxigênio se liga com outro átomo de oxigênio, se liga, certo? Ele se liga assim. Ele forma o famoso gás oxigênio. Então, o gás oxigênio que a gente respira é a molécula de O2, certo? A gente fala de molécula, porque molécula é um conjunto de átomos, tá? E esses átomos, eles não estão só juntinhos assim um do lado do outro, eles estão se ligando entre si, formando essas ligações, né? Que são essas interações de atração, tá certo? Formando essas interações de atração. Beleza. Aí é o seguinte, ó. Seguinte, a gente vai fazer assim. Como é que eu faço? Como é que eu represento e o que é a ligação covalente propriamente dita? Ela é assim, ó. Então, cada oxigênio é da família 6A, tá? O oxigênio, ele é da família 6A. Então, você vai colocar 6 elétrons, 6 bolinhas. Ó. Coloca 6 bolinhas ao redor de um O
o símbolo do elemento, e coloca 6x aqui em símbolo no outro. Então, você coloca sempre os elétrons, só os elétrons da última camada, certo? Você vai colocar os elétrons da última camada, tá? E aí, quando você colocar os elétrons da última camada, quando você colocar os elétrons na última camada, você vai ver a necessidade deles, ó. O oxigênio ele é da família 6A. Então, a necessidade dele é em receber mais 2 elétrons, para ele ficar com 8. Só que quando tem 2 elétrons, quando tem 2 oxigênios se ligando, nenhum deles quer dar 2 elétrons para o outro. Porque se esse aqui desse 2 elétrons para esse oxigênio ficaria estável, porque ele ganhou 2 elétrons, ficaria com 8. Mas esse não. Então, esse ficaria só com 4. Ele está infeliz. Então, não tem por que ele fazer isso para deixar estável só o outro. Ele também tem que ficar estável nessa união, nessa ligação. Tá certo? Então, quando você tem 2 átomos que são não metais, que não têm essa tendência de dar elétrons, eles têm que resolver entre si, certo? O que é que eles vão fazer? Eles fazem o seguinte, macho, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esses 2 elétrons aqui no meio, tu coloca esses 2 elétrons aqui no meio, e esses 4 elétrons aqui no meio, nós dois podemos usar eles. Eles vão compartilhar, certo? Compartilhar um objeto com outra pessoa não é dar o objeto para outra pessoa. É dizer, olha, tu pode usar, cara, sem problema, mas depois tu devolve, tu deixa por aqui, para que nós dois possamos usar. Então, é mais ou menos esse estilo. Então, a ligação covalente, a gente representa assim, ó. É um elétron de um com um elétron do outro. Então, só vai ser vantajoso para esse oxigênio compartilhar o elétron dele se esse cara também resolver compartilhar o elétron dele. Então, a ligação covalente, essa ligação covalente aqui, que é a chamada ligação covalente normal, é um elétron de um cara vai ser compartilhado junto com o outro. E aqui você vai ter a outra ligação. E o que significa que essa ligação é compartilhada? Que agora, se eu for observar esse oxigênio, se eu for contar agora os elétrons que eu posso considerar como sendo dele, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, quando você compartilha, tanto o seu elétron como o outro elétron podem ser contados, tanto para esse elemento como para esse. Ou seja, se é compartilhado, os dois vão ter posse, certo? Então, esse oxigêniozinho aqui vai ficar com 6, 7, 8. E esse aqui também, com 6, 7, 8. Então, nesse caso, os dois são felizes, tá? Então, eles ficam muito próximos. Covalente, eles vão ter um compartilhamento das suas camadas eletrônicas. Então, vai ter uma região comum entre as camadas eletrônicas. E eles vão ser representados. Essa fórmula que aparece, as bolinhas, os xizinhos e as ligações, é chamada de eletrônica, fórmula eletrônica de Lewis. Fórmula eletrônica de Lewis, certo? A outra, certo? A outra fórmula, a fórmula é a chamada fórmula estrutural de Lewis. Fórmula estrutural de Lewis, que é o cara que inventou essas representações. Então, a outra representação entre essa molécula é assim. Se colocar o O e o O e representar cada ligação como sendo um traço. Então, você coloca assim, ó. Cada ligação entre esses dois átomos é um traço. E na fórmula estrutural, você não desenha os elétrons que não estão ligados. Então, você não desenha elétron nenhum, cada ligação é um tracinho. Então, entre esses dois átomos de oxigênio, eu tenho uma ligação, olha o que eu posso dizer, que tem uma ligação covalente entre eles, uma ligação covalente dupla.
Dupla, porque foram duas ligações. Se fossem três, era tripla. E se fosse só uma, era ligação simples, tá? Então, essa é a fórmula eletrônica, essa é a fórmula estrutural, e a contagem dos átomos dentro de uma molécula, tipo O e O, são dois oxigênios, então é O2. Isso aqui é o que a gente chama de fórmula molecular. Então, fórmula molecular. Quando a gente fala fórmula molecular, necessariamente a gente está falando sobre moléculas, e moléculas fazem ligações covalentes, tá? Então, a fórmula molecular ela é pedida quando composto por covalente, que é só essa contagenzinha aqui, tá? Então, essa ligação entre esses dois átomos é uma ligação um pouco mais fraca, lembra? A ligação covalente é uma união entre esses dois átomos que é mais fraca do que uma ligação iônica, tá? Covalente é mais fraca, tá? Em geral, não é uma regra que serve para todos, sem exceções. Por isso que a gente fala que é em geral. Os compostos com ligações covalentes, a maioria deles vão ser o quê? Gases, certo? Vão estar no estado líquido e gases. Então, a maioria vão estar no estado líquido ou gases, enquanto a maioria dos compostos que apresentam ligações iônicas vão estar no estado sólido, tá? Fazer outro exemplo aqui, ó. Então, aqui eu botei o O2, ó. Vou botar, por exemplo, ó, Cl2. Então, Cl, se você olhar bem o Cl, ele, se você localizar ele na família, na tabela periódica, ele é da família 7A. Então, se o Cl é da 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, vai ficar o Cl, seus 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro Cl com 7 elétrons na última camada. 5, 6, 7. E aí, o que é que acontece? Cada cloro, que é cada elemento da 7A, quer fazer apenas uma ligação. Então, vai haver a ligação entre esses aqui, ó. Só uma mesmo já dá certo, porque quem é da 7A vai querer fazer apenas uma ligação para ficar com 8, tá? Então, aqui eles já são estáveis e a fórmula eletrônica é assim, ó. Cl ligada a Cl. Então, aqui a gente tem o gás cloro, certo? Esse Gzinho é só para dizer o estado físico. Então, esse aqui é o gás cloro, tá beleza? Uma ligação simples entre, ou seja, cada átomo de Cl compartilha o seu elétron com um amigo, tá? Então, agora esse Cl vai ter 6, 7, e eu posso contar esse como sendo também do Cl. Então, fica 8 elétrons para esse cloro, e para esse aqui também fica 8. Ou seja, quando você vai formar uma molécula, todos os elementos têm que estar estáveis. Então, todos têm que seguir a regra do octeto. Beleza? Vamos colocar mais outros, certo? Então, alguns compostos são bem importantes. Por exemplo, o CO2, por exemplo, o H2O, por exemplo, o HCl. Então, ó, olha o que acontece aqui. Para você não ter que fazer distribuição eletrônica direta, se você tiver a tabela periódica, você localiza os caras na tabela, que é mais fácil. Então, localizou o carbono, percebe que ele é da família 4A, ele vai ter 4 elétrons na última camada. Localizou o oxigênio, percebeu que ele é da família 6A, ele vai ter 6. Como é uma molécula um pouco mais numerosa, CO2, não, agora isso aqui é uma substância composta. Sim, ou seja, você tem elementos diferentes. Como é que eu procedo? Faz o seguinte, você vai olhar qual é o elemento que tem menos. No caso, CO2 é um átomo de carbono e dois com oxigênio. Então, tu vai pegar o C que tem menos e vai colocar no meio, e os dois oxigênios tu vai colocar ao redor. Então, esse carbono tu vai colocar 4 elétrons. Então,
Obviamente, por lógica, se tem um oxigênio de um lado e tem um oxigênio do outro, ele vai colocar 2 elétrons de um lado e vai colocar 2 elétrons no outro, certo? E cada oxigênio desse é da família 6A. Então, tem 6 elétrons, cada elemento desse aqui, certo? Aí, o que é que acontece? Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você coloca os 6 elétrons. E esse O você também coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você pensa, Daniel, eu posso perder, fazer ligações iônicas aí? Não, porque esses caras não são metais. É 4A com 6A. Não tem ninguém dá 1A, dá 2A, dá 3A e dá 4A, não. Certo? Tem que fazer essas bichinhas aí. Tá beleza? Tem que fazer essas bichinhas aí. Então, eu acho o seguinte. O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. Pode fazer o seguinte. O carbono, ele vai fazer, ó. Como ele tem 4, e perceba uma coisa, que eu ainda vou falar um pouco melhor. Cada ligação covalente que ele faz, ele compartilha um elétron, ou seja, ele cede um elétronzinho para outra pessoa poder usar, mas ele também acaba recebendo um. Então, ele acrescenta a sua camada eletrônica mais um elétron. O carbono, que tem 4, ele vai precisar fazer mais 4 ligações para ele poder, entre aspas, receber mais 4 elétrons. Então, o carbono vai fazer 2 com esse oxigênio. O oxigênio só precisa fazer 2 ligações. Porque quem é da 6A só precisa fazer 2 ligações. Por quê, Daniel? Porque cada ligação covalente é meio que ele, se ele tivesse podendo contar agora com esse elétron. Cada ligação covalente, para esse óleo, ele vai poder contar com esse elétron. Então, ele acrescenta mais um. Como ele está precisando de mais 2 para fechar os 8, que é a regra do octeto, então, se ele fizer 2 ligações, ele está estável. E esse carbono fez 2 ligações aqui e ainda não atingiu a estabilidade, porque o carbono agora ele tem os 4 que ele tinha, mais 2, ficou com 6. Aí ele vai fazer mais 2 ligações aqui, ó. De maneira que tem que o trio todo, ou seja, todo mundo ficar estável. Então, esse carbono agora vai ter 8 elétrons. Esse oxigênio que tinha 6 vai poder receber mais 2, fica 8. Então, fica todo mundo aqui com 8 elétrons. Fica todo mundo aqui com 8 elétrons. Certo? Todo mundo aqui com 8 elétrons. Então, está todo mundo fechado aqui. Formou um trio feliz aqui. Certo? Aí, o que é que acontece? Essa é a fórmula eletrônica. Certo? Que ele pode pedir. Você vai dizer que esse composto ele tem 4 ligações covalentes, né? Que cada carbono, o carbono faz uma ligação covalente dupla com cada um dos oxigênios, tá? Que envolve o compartilhamento de elétrons. A fórmula estrutural é assim, ó, só os tracinhos é assim, ó. Essa é a fórmula estrutural, certo? Beleza. Agora, H2O. Esse aqui, o CO2, ele é o famoso gás carbônico, né? Beleza. Agora, a água, né? A água que é a nossa famosa H2O. Como é que é a estrutura dela? Perceba que agora, ó, esses índices, ó, são 2 oxigênios, 2 hidrogênios, jumento, 2 hidrogênios e um oxigênio. Quando a gente fala H2O, não é para pensar que tem 2 O's, não. É H2, ó. O índice 2 está no hidrogênio. Então, são 2 átomos de hidrogênio para cada um átomo de oxigênio. Então, você vai pegar o oxigênio e vai colocar ele no meio. E os hidrogênios você vai colocar nas extremidades, ou seja, na periferia, certo? Que é a região periférica. Tem a região central e tem a região periférica, tá beleza? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar os elétrons. Se você localizar o oxigênio da família 6A,
Ou você faz aquela distribuição eletrônica, descobre a família, que eu acho que você já deve saber, e o hidrogênio é da família 1A. Beleza, Daniel. E aí? E aí que o oxigênio ele tem 6 elétrons. Você precisa colocar os 6, certo? Você precisa colocar os 6. O hidrogênio só tem um. O hidrogênio dá um A, ele é o primeiro elemento da 1A. Mas se liga numa coisa. O hidrogênio, apesar dele ser um A, ele não é um metal alcalino. Como assim? Mas ele não é da 1A? Porém, é uma exceção. Ele não tem características de metal. O hidrogênio é um gás, gente. É um gás, o famoso gás hidrogênio, tá? Então, apesar dele estar no ar, ele não é um metal. Então, ele forma ligações covalentes. E ele só tem um elétron. Será que ele vai realmente perder esse elétron dele? O único elétron que ele tem. Será que ele vai perder? Porque se ele perder o elétron, ele vai ficar sem elétron. E aí? Então, o que é que acontece com o hidrogênio? Ele é uma, digamos assim, ó, entre aspas, tá? Ele é uma exceção. Por quê? Porque, na verdade, ele não quer ficar com a configuração de um gás nobre normal. Porque um gás nobre normal precisa ficar com 8 elétrons, que é a regra do octeto. Mas ele quer ficar com a configuração do hélio, que é o primeiro gás nobre. O hélio, que é o primeiro gás nobre, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, se o hidrogênio ficar com a configuração igual a dele, ou seja, se ele ficar com 2 elétrons, está de boa. Então, cada hidrogênio vai fazer uma ligação, ó. Então, esse hidrogênio só pode fazer uma ligação. Aí é como se ele estivesse recebendo um elétron e ele está cedendo dele. Então, esse hidrogênio agora pode contar com 2. E esse hidrogênio também faz uma ligação aqui, ó. Então, o oxigênio vai fazer uma ligação para cada, tá? Então, você percebe umas coisas que são mais básicas dos compostos, que é, quando você desenha um composto que tem diversos elementos, o elemento do centro é ele que vai ter que estabilizar todo mundo, certo? É ele que vai ter que fazer tantas ligações para um lado, tantas ligações para o outro, para deixar todo mundo com o seu octeto completo, tá? Então, o hidrogênio ele é uma espécie de exceção, porque ele basta ficar com 2, tá? Então, essa fórmula é eletrônica, a estrutural é assim, ó, é o O, ligação com H e ligação com H, ó, certo? O HCl, ó, se você localizar o Cl é da família 7A, que é um halogênio. E o hidrogênio é uma exceção da família 1A. Ou seja, apesar de ser da 1A, ele não é um metal, tá? Ele não é um metal, porque ele é o único cara da 1A que não faz essas ligações iônicas, tá? Então, apesar dele estar lá naquela primeira coluna, ele não tem características daquela família dela. Então, vai ficar assim. No caso, não tem elemento central, ó. Só tem 2 caras, então você coloca o H de um lado, Cl do outro. O H só tem um, e o Cl ó, tem 7 elétrons. Então, você vai colocar 7, ó. 5, 6, 7. A linha é bem simples, né? É, porque o hidrogênio vai se ligar com o Cl, ó. Pronto. O hidrogênio já ficou estável, fez a ligação a única que ele podia fazer. E o Cl também fez ó, fez a única ligação que ele podia fazer. Então, a fórmula estrutural desse cara é HCl. É uma ligação simplesinha entre o H e o Cl, tá? Então, a água ela é líquida à temperatura ambiente. O HCl ele é um gás na temperatura ambiente, tá? CO2 também é um gás, certo? E aqui são as fórmulas que esses caras vão formar, certo? Aqui são as fórmulas que esses caras vão formar.
Então, é bom quando a gente vai estudar ligações, a gente já conhecer alguns compostos, algumas ligações. Então, às vezes, a gente nem precisa ficar fazendo a distribuição eletrônica diversas vezes. Se você tiver acesso a uma tabela, você só localiza o cara para saber qual é a família, para poder ficar mais rápido, saber logo quantos elétrons ele tem. Então, se for não metal e não metal, dá certo você fazer ligações e você fazer ligações covalentes, tá? Essas ligações covalentes que a gente está fazendo são ligações covalentes normais, tá? Pergunto para vocês, eu quero ouvir a resposta. Vocês escutarem em algum momento da aula, ouviram essa palavra, em algum momento da apostila, do módulo, a palavra ligação dativa ou ligação coordenada, então se liga aí. Você escutou em algum momento essa palavra ligação dativa, ligação coordenada, ou você ficou dormindo o tempo todo e não se lembra de nada? Responda aí, que eu aguardo a resposta de alguém corajoso aí. Ficou dormindo, não se lembra de nada. Tudo bem. Será que outro tio? Fala, Camila. Diga aí, o que é que você acha? Que entra a ligação da ativa? Tem, olha aí, ó, tá falando coisas que tem. A gente vai falar, pronto, ó, já. Mas você se lembra da palavra da ativa? Eu queria só que você se dissesse. Não, me lembro não. Então, talvez ele não tenha falado, né, gente? Talvez nem caia a ligação da ativa, né? No módulo não tem, ela que já olhou tudo, então não tem. Então, vamos dividir a ligação covalente, então. A ligação covalente, a ligação covalente, ela pode ser de dois tipos. Existe a ligação covalente. Existe a ligação covalente polar e a ligação covalente apolar, tá? É bem fácil, gente, tá? A ligação covalente polar é uma ligação covalente entre átomos diferentes. Átomos diferentes. Porque átomos diferentes têm uma característica que é a eletronegatividade diferente. A capacidade de atrair elétrons de maneira diferente. A ligação covalente ela é apolar quando é entre átomos iguais. Quando é entre átomos iguais, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem aquela ligação do O dupla O que eu mostrei, essa ligação covalente dupla, ela é uma ligação covalente dupla apolar. Por quê? Porque é entre átomos iguais, ó, entre O e O, certo? Já se você tiver aquele HCl, ó, essa ligação covalente, ó, como ela é entre, a ligação é que é classificada, tá? Em ligação covalente polar ou ligação covalente apolar. Então, essa ligação, ela é polar, porque ela é entre átomos diferentes, certo? É entre átomos diferentes. Então, se tivesse aqui, ó, a água, o HO é ligação polar. Ligação polar. Já se você tivesse assim, N tripla N, aí você seria ligação tripla apolar, tá? Então, a ligação ela é classificada. Então, ele pode dar, por exemplo, ele pode dar um cara assim, ó. Ele pode dar um cara assim, por exemplo. Deixa eu tentar aqui, achar aqui um cara legal. Deixa eu tentar achar aqui um cara legal.
Ah. Ó, se ele colocar assim, ó. Se ele perguntar que nessa estrutura existem quantas ligações covalentes polares? Se perguntar nessa estrutura aí, existem quantas ligações covalentes polares, tá? Como é que você vai contar? Então, a polar é a ligação entre átomos diferentes, certo? A polar é ligação entre átomos diferentes, tá? Ligação entre átomos diferentes. Então, vai ter quantas aí? Será que você consegue contar? Será que você consegue? Então, claro, ó, essa é polar, porque é entre C e Cl. Ah, mas tem um C. Não, mas é o símbolo que importa, que é o cloro. Então, ó, tem uma, duas, que é entre C e o H, que é diferente. Três. Essa aqui eu não conto como polar, porque é entre dois átomos de carbono, não conto, nem essas duas aqui. Então, vai ficar essa ligação, estou contando ligação. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, são seis ligações covalentes polar. E tem uma que é entre dois carbonos, duas que é entre dois carbonos, e três, ou seja, três ligação covalente, três ligação covalente apolar. Ah, mas eu conto aqui como duas. Sim, aqui eu vou ter duas ligações entre esses caras. Mais essa aqui, ó. Então, aqui é uma ligação e aqui são mais duas. Então, acaba sendo ao todo três ligações covalentes, certo? Certo? Diga, Pedrão. Diga. Tu acha que é só duas apolar? Não, não é três, né? Tu viu que é três, né? Porque é entre esses carbonos, né? Não, ó. Esses dois tracinhos significa duas ligações entre esse carbono e esse outro carbono. Ou seja, cada tracinho desse diz que é uma ligação, ou seja, é um par de elétrons que está sendo compartilhado. É uma força unindo dois oxigênios. Então, são duas ligações entre esses oxigênios. Aqui, entre esses carbonos, são consideradas duas ligações. Esse carbono faz mais uma ligação. Ou seja, aqui eu tenho três ligações entre dois carbonos, que são três ligações apolar. Tá certo? Aqui, ó, esse N ligando aqui é uma ligação tripla, certo? É como se fosse três ligações, só que como é entre o mesmo átomo, a gente chama de ligação tripla, tá? A gente chama de ligação tripla, tá beleza? Então existe essa classificação, tá? Existe essa classificação. Beleza? Beleza. Então a gente tem que tomar cuidado com com isso, certo? Com isso.
Então, na ligação covalente, na ligação covalente, na ligação covalente, a gente também tem que fazer assim, ó. O hidrogênio, ele é uma exceção, ele só faz uma ligação covalente, então aqui é o número de ligações covalentes que o cara costuma fazer. Então, o hidrogênio só faz uma. Alguém da família 4A, por exemplo, o carbono, faz 4 ligações. O cara da família 5A, ele precisa de 3 ligações. O cara da família 6A precisa de 2 ligações. E o cara da família 7A, ele precisa de uma ligação, certo? O cara da família 7A precisa de uma ligação. Então, aqui tem a ver com o número de ligações covalentes que eles precisam fazer, tá? Então, se você pensar assim, ó. Eu tenho um composto que é o NH3. Tenho CCl4. Vou botar aqui esses compostos. Eu tenho HCN. Certo? HCN. Aí, olha como é que você pode pensar nisso aqui, ó. NH3, ó. NH3. Eu posso primeiro saber as famílias dessa galera. Então, o nitrogênio, se eu olhar a tabela periódica, eu vou ver que ele é da família 5A. E o hidrogênio eu já sei que é da 1A. Então, como é o hidrogênio, que é uma exceção, apesar de ser da 1A, ou seja, um não metal com um não metal, vai ser ligação covalente. Então, a gente já sabe disso. O nitrogênio, ó, como ele é da 5A, ele precisa fazer 3 ligações, ó. E o hidrogênio, cada um hidrogênio só precisa fazer quantas? Uma ligação. Então, você já pode, se não quiser desenhar a fórmula eletrônica, que é a das bolinhas e tal, e fazer os círculozinhos, você já pode fazer assim, ó, o nitrogênio vai ficar no meio, vai ficar 3 hidrogênios, ó, e aí você vai ter 3 ligações, ó. Ou seja, o nitrogênio vai fazer 3 ligações com o hidrogênio, e já acabou, certo? O nitrogênio, como ele é da 5A, ele tem 5 elétrons. Depois dessas 3 ligações, sobra um par de elétrons não ligantes, tá? Às vezes o cara pergunta isso na prova, né? Quantos elétrons não ligantes existem no fulano? Então, nesse caso aqui do nitrogênio, são 2 elétrons não ligantes, que são 2 elétrons que não participam da ligação. Então, essa é a fórmula estrutural do NH3. Já o CCl4, ó, você percebe, ó, o carbono, ele faz 4 ligações, ó. Carbono que é da família 4A, tá? Então, o carbono faz 4 ligações, se você fizer a distribuição eletrônica ou procurar ele na tabela periódica. O Cl é da família 7A, ou seja, cada Cl, ó, só faz uma ligação, porque basta fazer uma para ficar com 8, que é o octeto, tá? Então, e o que significa a regra do octeto? A regra do octeto significa, tem que saber isso de cor. Para um átomo ficar estável, ele deve ter a configuração de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na última camada, tá? Então, a estabilidade de um átomo tem a ver com a presença de 8 elétrons na última camada. Isso aqui é a regra do octeto. Então, CCl4 é o C no meio, ó. O C vai ficar no meio, que ele aparece em menor quantidade. E o Cl4 são 4 átomos. Esse aqui é o índice, ó, são 4 átomos de Cl. Então, são 4 cloros ao redor. Aí você coloca ao redor.
Aí você usa a lógica. Se cada carbono ó, tem que fazer 4 ligações e tem 4 caras ao redor do Cl, então ele vai fazer uma ligação com cada, né? Vai fazer uma ligação com cada, certo? Então, isso aqui não sobra nenhum elétron no carbono, não sobra nenhum elétron, tá? Eu poderia substituir o átomo de carbono por algum outro? Posso, mas eu posso substituir o átomo de carbono por outro que seja da mesma família. Porque a mesma família tem a ver com os caras que têm as mesmas propriedades químicas, ou seja, eles fazem a mesma quantidade de ligações, ó. Então, se o cara disser que vai substituir um átomo que está num determinado lugar por outro, você tem que colocar o outro cara da mesma família, porque isso é que significa ter propriedades químicas semelhantes, tá? Então, se eu for substituir o nitrogênio aqui por alguém, eu tenho que substituir por alguém que também faça 3 ligações, ou seja, alguém da 5A também, tá? O HCN é assim, ó. Ixi, Daniel, lascou-se agora. São 3 diferentes, ó. São 3 diferentes. Mas você vai pensar assim, ó. Quem vai ficar no meio? No meio fica o cara que faz mais ligações. Então, o carbono, ele é o elemento da química que faz mais ligações. Porque como ele é da 4A, ele faz 4 ligações, ó. Então, você coloca o C no meio, o hidrogênio aqui e o nitrogênio aqui, ó. O que é que acontece? Você primeiro vai colocar os elétrons da camada de valência de cada um deles. Ou seja, localizando ele na tabela periódica, o hidrogênio é da 1A, então ele vai ter 1. Então, se ele é da 1A, ele vai fazer uma ligação. O carbono é da 5A, vai fazer 3 ligações. E o nitrogênio, que é também da... Não, mas o carbono, ele é da 4A, jumento. O carbono é da 4A. Vai fazer 4 ligações. E o nitrogênio, sim, que é da 5A, e vai fazer 3 ligações, certo? Então, você percebe, ó, o hidrogênio vai fazer só uma. Então, ele faz a dele, ó. Então, se ele faz a dele ele já está estável. Que ele só... Lembra que o hidrogênio é exceção, ele só faz uma ligação. Então, ele fez uma, ele já está estável, certo? E o N? O carbono, depois dessa uma que ele fez com o nitrogênio, não vai poder fazer outra com o H, porque o H não aguenta, ele nem tem elétron. O H só faz uma, então as outras 3 do carbono, porque o carbono é 4, vão ser com o nitrogênio, certo? As outras 3 vão ser com o nitrogênio. Então, existe uma ligação, ó. Presta atenção aqui, ó. Existe uma ligação covalente polar entre o carbono e o hidrogênio e existe uma ligação tripla covalente polar também, porque é entre átomos diferentes, entre o carbono e o nitrogênio, certo? Então, é ligação tripla aqui de um lado e ligação simples do outro. Todos são polares porque são entre átomos diferentes. Polar é que existe polaridade, ou seja, um polo é positivo e um polo é negativo, devido a uma propriedade conhecida como eletronegatividade, certo? Devido a uma propriedade muito top, certo? Então, é muito top esse tipo de coisinha. Então, ele vai pedir, ele vai querer que você diga quantas ligações você está fazendo, certo? Então, em geral, eu espero ter esclarecido essa parte de ligações, tá?
Com relação às propriedades periódicas, a gente tem aquelas regrinhas, ó, tipo o raio atômico. Então, o raio atômico na tabela periódica segue um padrão. Qual é o padrão do raio atômico? O raio, porque a gente admite que um átomo ele fica, né, tem um núcleo e tem uma região grandona. Então, a gente pode aproximar mais ou menos um átomo como se fosse uma esfera, certo? Então, você aproxima o átomo como se fosse uma esferinha, certo? E aí é o seguinte, ó. O raio atômico ele cresce numa mesma família para baixo e no mesmo período para a esquerda. Ou seja, naquele desenho da tabela periódica que a gente tem, que é aquele famoso desenho da tabela, que é mais ou menos assim, não é assim, tá? Mas é um desenho mais ou menos assim. Ô, diabo, esse final aqui foi tosco, viu? Ó, desenho mais ou menos assim, ó. Certo? A tabela, o raio dos elementos crescem numa mesma família, na tabela toda, é para baixo, ou seja, é para baixo, para baixo, para baixo. Ou seja, se eu tiver um elemento bem aqui, x, e eu tiver um elemento bem aqui, y, na mesma família, o x, o y, ele tem raio maior. O y, ele tem raio maior, porque ele está mais embaixo. Ou seja, aqui essas setas é para onde cresce a propriedade, certo? É para onde cresce a propriedade, tá? E é onde cresce a propriedade. E se você tiver ó, na mesma linha horizontal um elemento aqui, ó, e outro elemento aqui, ó, no mesmo período, ó, o Z está aqui e o Y está aqui. Então é assim, ó, o raio atômico do elemento Z ele é maior do que o raio atômico do elemento Y, que é maior do que o raio atômico do elemento X. Ou seja, o raio atômico, no mesmo período, ele cresce para a esquerda, ou seja, no mesmo período, que é uma mesma linha horizontal, quando os átomos têm a mesma quantidade de camadas, quanto mais para a esquerda, o que significa ser mais para a esquerda? É ter menor número atômico. Então, numa mesma linha, quanto menor o número atômico, maior o raio atômico. E numa mesma família, num mesmo grupo, né, coluna, numa mesma família, quanto maior o número atômico, mais embaixo. Então, maior vai ser o átomo, tá? A gente tem que se tocar bem direitinho dessas propriedades da tabela periódica. Tem várias setinhas que vocês devem ter visto no livro de vocês, certo? Eles vão dar alguns elementos, vão dar alguns desenhozinhos para você poder fazer essas comparações. Quando você olha a seta para baixo, é na tabela toda, tá? Não é só nesse cantinho, não, porque às vezes vem assim e o cara acha que é só nesse cantinho, é na tabela toda. Na tabela toda que é para a esquerda, certo? Então tem um raio atômico que é para baixo, para a esquerda. E aí no livro de vocês tem outras propriedades, que basta você saber essa ordem dessas setinhas que você acaba acertando. Tem uma que é a eletronegatividade, que é o contrário disso aí. Eletronegatividade, que é o contrário, ou seja, é para a direita e para cima. Porém, na eletronegatividade, a família dos gases nobres não tem essa propriedade. Então, a família 8A, ela não tem essa propriedade que é a eletronegatividade, certo? Aqui o elemento com maior raio atômico é o frâncio, que fica bem aqui embaixo, aqui, ó, o frâncio, certo? Aqui na eletronegatividade, o elemento mais eletronegativo de todos é esse que fica bem aqui na família 7A, aqui em cima, ó, que é o que fica mais à direita, mais em cima, já que o 8A não tem essa propriedade. É o flúor, certo?
O elemento mais eletronegativo, ele é o flúor, certo? Que fica localizado bem por aqui, ó, F, flúor. Então, você vai reconhecendo essas propriedades e, às vezes, entendendo a definição. O que é eletronegatividade? É a capacidade de atrair elétrons, certo? Eletronegatividade é essa capacidade que o átomo tem de atrair elétrons próximos de si. Então, se tem elétrons próximos, se ele tiver uma capacidade de atrair, ele tem eletronegatividade. Essa propriedade varia dessa forma. Então, as outras propriedades também variam por setinhas, que você vai ter que saber as setinhas, você olha no livro quais são as propriedades que tem, que dá certo, beleza? Gente, a gente começou 4h30, meia hora atrasado, mas a gente tem que encerrar às 18, às 6, tá? Que eu tenho outra aula, tá? Então, eu espero que eu tenha esclarecido as coisas. Se eu não esclareci, ficou alguma dúvida para vocês, vocês podem pedir para a mãe de vocês no WhatsApp para mandar alguma questão, alguma dúvida assim. Eu sei que eu sou bastante ocupado e tal, então eu não vou poder atender vocês na mesma hora, mas eu tento fazer uma forcinha, certo? Tento fazer uma forcinha para ajudar vocês. Então, boa tarde aí para vocês. Façam questões, porque a gente teve uma aula mais teórica, tá? Então, vai ficar salvo aqui, depois eu mando o link. E se não entender alguma coisinha da teoria, é só mandar para mim. Beleza? Abraço a todos aí. A gente vai ter outras aulas marcadas até o final do ano, já parece que marcaram algumas, tá? Então, a gente se fala aí, tá? Tô aqui para ajudar. Abraço. Abraço a todos aí. Desculpa o atraso um pouquinho, mas deu certo. Certo? Valeu.